Não existe esse contexto, tá? Tô falando para Uhum. você porque também estamos falando para muita gente de um vem por missão e o outro vem por karma, dentro da mesma estrutura. Esse que Entendi. vem por missão vem para tentar mostrar para esse, ó, não tem nada, para de sofrer, mas ele não consegue. E não necessariamente ele vai conseguir, Uhum. né? E aí muitos aqui ficam, outros ficam por um período, não conseguem, seguem, seguem. Vai distribuir seu amor para quem quer o amor, porque aqui não tá conseguindo. Quando essa pessoa, ó, eu tô aqui, a hora que você precisar, quando você estiver pronta, quando você Uhum. conseguir, né? Entendi. Porque, gente, amor assim, não dá pra amar o que a gente não ama. E Fome de quê, Bah? então, é diferença familiar, sabe? É o seguinte, eu não fui planejada, sabe? Hum, Então, assim, eu nasci num contexto em que eu conheci meu pai, eu tinha 8 anos, sabe? E minha sim, mãe, ela, em 94, a alternativa que ela encontrou foi falar que eu era filha de outra pessoa, porque meu pai não quis me assumir na época. E desde então, eu tenho conflitos disso, sabe? Assim, eu me pergunto o tempo todo o porquê isso aconteceu comigo, sabe? Por que hum, que eu não fui aceita de primeiro momento? Hoje em dia, eu construo uma relação muito bacana com meu pai, depois que a gente se acertou com a família dele e tal, é uma relação muito boa. Mas com a minha mãe, às vezes, assim, a gente vira e mexe, a gente tá se desentendendo. hum, É, Não sei por quê, assim, nós somos pessoas completamente diferentes. Eu coloquei assim na minha cabeça que eu não queria ser parecida com ela. Eu sempre busquei muito a minha, a minha independência. Eu sempre busquei muito as coisas para mim. Eu sempre busquei muito é, ser mais liberta e ao mesmo tempo isso me prende muito, sabe? Eu não consegui ainda. Eu tento a todo momento passar por isso, mas eu não consigo totalmente, entendeu? E assim, eu fui embora, voltei agora, então eu tô em home office. E aí, como eu tô no mesmo ambiente com ela todos os dias, sempre tem desentendimento, sabe? sim. E eu tô na perto da rua, vou pra lá por causa que eu não sei o barulho. E aí é isso. Eu tenho fome de entender o que que acontece, por que isso, Tá. sabe? Quantos anos Essa é a minha você tem, fome. Bah? Eu tenho 26. Não sei. Tá. Tem umas coisas para te dizer e para te perguntar, para a gente conseguir ajudar a elaborar essa questão da diferença familiar. É um tema bem Uhum, profundo e bastante para muitas pessoas, né? uhum, Então é bem bacana que a gente traga isso. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma. Primeiro, eu preciso te dizer uma coisa que me incomodou quando você falou, e eu acho que me incomodou no sentido de que ela gritou aqui em mim, tá? uhum, Incomodou nesse sentido, né? Ela saltou. Eu não fui planejada. E eu preciso consertar isso. uhum. Você não foi planejada pelos outros, porque por você você foi. Sim, Porque você falou que vinha e veio. sim, já me Ninguém falaram tinha isso como também. falar para você, pode ter abandonado, pode não ter, não quis, né? A gente fala, ai, eu mando tudo, tudo eu posso. Pode ter tentado abortar, não conseguiu. Pode ter tentado ser ou não ter. Enfim, a gente não sabe quantas vidas e vidas isso já vem acontecendo, quanta força essa energia tem. Enfim, a você, no seu caso, Uhum. não tem certo e errado, tá? Tem aí Sim, cada caso é um caso, cada relação entre os seres que habitam aquele sistema, né? Aquele grupo é do grupo, é particular, é daquele grupo. Aí, né? Não estamos aqui, nem é certo nem é errado, cada situação única. Mas no seu caso, é assim. Eu não fui planejada. Discordo. Porque você planejou, falou que vinha, vocês podem tentar, gostar, não gostar. Problema de vocês. Eu vou. uhum. Vocês querem gostar Eu bem vim, aqui, tem né? uma. Eu vim. Então, assim, Uhum. tira isso de que não foi planejado. Sim, Entende o que eu quero dizer? Se sim. você foi sim planejada por você e fez o que tinha que
feito e tá aí fazendo Uhum. sua parte. Sim, Ok. Então, a gente já tira essa conversa do caminho, porque isso muda. Quando você certo. para pensar nisso, isso muda a sua estrutura inteira. É uma Uhum. informação que você dá para todo o seu sistema que muda tudo. Sim, Eu introduzo o sim. amor aí, ainda Uhum. que você não tenha percebido. Uhum. Né? Eu introduzo, caramba, não é que eu sou boa mesmo? E inconscientemente foi isso que eu fiz. E é real. Sim, mas aí o que que acontece? Aí minha mãe foi embora, sabe? Uhum. Aí eu fui criada pelos meus avós, sabe? Sim. Então, assim, eu fico nesse dilema todo. E é a mesma cobrança que eu faço do meu pai também. E às vezes ele, na condição dele, ele fez o possível, entendeu? Hum. Só que isso me martela até hoje, sabe? Às vezes eu acho assim que eu fico. Isso me segura, sabe? Hum. Em várias situações. Em relacionamento amoroso, isso me segura, entendeu? Eu fico com receio e às vezes assim, eu fico nesse Tá. dilema a vida inteira. Eu entendo, Dani, mas vamos lá, ó. Primeiro que vamos trazer sem vitimização, tá? Para a gente Sim, conseguir sim. fazer o movimento que precisa ser feito. Uhum, Tá? Você pode entender isso com muito mais profundidade, você pode compreender por vários caminhos. O humanoterapeuta é um, o psicanálise e a espiritualidade é outro, porque a gente vai trazer contextos do que você já traz, né? E o humanoterapeuta total, porque a gente fala muito de espiritualidade, de ancestralidade, vidas passadas e paralelas. Tá? Então fica mais fácil até compreender. Mas vamos trazer para o que a gente tem nesse momento. Tá? Vou deixar todo esse contexto do que foi e por que vocês estão aqui vivendo essa situação. A uhum, gente nem está indo lá observar tudo isso. Mas vamos pensar uma coisa. Quando você falou que você queria vir, e não sei quanto desafeto vocês já foram no passado, você, sua mãe e seu pai, né? Por alguma razão você decidiu vir. uhum. Ou por missão, ou por elaboração. Vamos lá, missão de vida kármica, lições kármicas e processo missionário. Então, ou por dívida, né? Porque fez e Certo. agora, assim, machucou horrores, agora veio e quer que a mãe goste. Uhum, Existe, tá? Essa possibilidade. A gente não é essa flor de laranjeira que nós gostaríamos de ser. Nós estamos uhum, caminhando, a gente quer ser, então a gente está se movimentando. Então, tem uma situação dessa. Existe a outra de ser um processo de lição, né? De você viver sem ter nada tão ruim, mas uhum. aquela vida em stand-by. É isso aí. Vamos ver se elas não vão fazer besteira até nos 45 do segundo tempo. Porque tem uma relação de amor, mas tem uma relação de dificuldade. Vamos ver se elas não vão se matar até lá. Então é aquela relação Então, complexa. E vai indo, vai indo, vai indo. Como pode ser um processo missionário, né? Que você já entendeu, já elaborou, já traz um espírito mais evoluído nesse sentido e aceita vir para tentar fazer essa. Então, você já se libertou do karma, mas não ela ou ele. entendi. Porque é diferente, não é assim, o karma tá. Não, os processos missionários são assim. Eu já me libertei, eu já entendi que fez o que. Entendi de verdade na experiência, que ela não me deve nada, que eu não Uhum, devo nada, eu já amo. Ela tá presa nessa dor, ela ainda tá presa naquela vingança que um fez com o outro lá, ou comigo, ou com a ancestralidade, mas eu já entendi, não precisa sofrer, eu vou lá para tentar fazer ela compreender. Eu já amo, eu já consigo amar até o tiro que ela me deu na cabeça lá das outras entendi. encarnações. E aí eu escolho. Só que o outro não. Então eu venho por. Não existe esse contexto, tá? Tô falando para Uhum, você porque também estamos falando para muita gente de um vem por missão e o outro vem por karma, dentro da mesma estrutura. Esse que entendi. vem por missão vem para tentar mostrar para esse, ó, não tem nada, para de sofrer, mas ele não consegue. E não necessariamente ele vai conseguir, Uhum, né? E aí muitos aqui ficam, outros ficam por um período, não conseguem, seguem. Seguem. Vai distribuir seu amor para quem quer o amor. Porque aqui não está conseguindo. Quando essa pessoa, ó, eu tô aqui, a hora que você precisar, quando você estiver pronta, quando você uhum, conseguir, né? entendi. Porque, gente, amor assim, não dá para amar o que a gente não ama.
Ponto. Então, exigir da sua amor eu falo, a gente só pode dar o que tem. Se ela não tem, tem para Sim, dar. sim. E eu não tô falando de amor só, eu tô falando colo, de aconchego, de carinho. Não tem nem por ela, você acha que ela vai ter por alguém? Uhum. Entendeu? Não se, você acha que ela não consegue se valorizar, vai valorizar o outro. Não existe isso, não tem para ela. E Entendi. aí, são muitas variáveis que podem ser, entende? Eu estou trazendo aqui várias. Tem também as nossas coisas que a gente também gerou. E aí, ela falou que não queria, olha, dentro da cabeça dela. Não estou nem falando que é espiritual essa parte agora, tá? Mas você falou que vinha, insistiu. Você fez ela te engolir, goela abaixo, entende? Ela não consegue lidar com isso. Interna. E agora eu já tô só no inconsciente. Não tô nas outras Uhum. vidas. Ela não consegue. Então, na cabeça dela, no racional, ela pode até, né, ter. Ela se culpa por não ter sido uma pessoa que é uma super mãe, entende? Uhum. Pode ter essa culpa, como pode não ter, né? Uhum. Não deveria ter, porque ela tem todo um contexto familiar, Sim. né? Tem todo um contexto assim, eu não tive mãe. Não é verdade. Muito pelo contrário, Não, porque até onde eu tô entendendo, você teve duas. A que te pôs no mundo e a que duas. te criou, que foi sua avó, Sim, sim. Muito mãe. né? Então teve mãe, Sim. sim, né? Teve o Tive. arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe é o arquétipo que põe no mundo e o arquétipo que sustenta. Por isso, quando perde a mãe, quando a mãe morre, a dor é tão grande. Dor porque ama aquele indivíduo que lhe trouxe a vida e que cuidou, não cuidou do jeito certo, errado, enfim, sem, né, cada um no seu. Foi certo, não tem errado, porque cada um Uhum. tem o que merece, o que precisa para a sua evolução, para equilibrar as dívidas, lições e missões, tá? Então não tem errado. Mas só para a gente contextualizar, às vezes meio bagunçado, como soube, ok. Mas aí quando a mãe morre, um arquétipo sai da nossa vida. O arquétipo sustentador, Uhum. entende? Então é como se retirasse mesmo um arquétipo, e um arquétipo extremamente importante. Então, por isso a gente tem que ir trabalhando a vida inteira, né? Porque a gente precisa estar pronto para o momento de retiradas de arquétipos. Nós precisamos já retirar os arquétipos. Nem é retirar, é tê-lo. Eu não preciso da segurança do meu pai. Eu tenho ela por um momento, ele é um arquétipo importante de segurança, não de pai, entende? Por Sim. exemplo, tá? De força, de ir atrás do masculino, tal, Uhum. dessa coisa. Só que eu preciso sustentar esse arquétipo em mim. Então, eu tenho um período para desenvolver esse arquétipo em mim. E aí, quando o arquétipo pai sai, já tem o arquétipo segurança em mim. Segurança, força, né? O masculino que corre atrás, se relaciona com o externo, que não é um mimizento, né? Porque ó, homem que dá chilique não é homem. Não é que Sim. é homem, mas ele está, por exemplo, às vezes com isso bagunçado, porque no fundo ele está com medo, ou porque ele está manifestando o feminino, que é quando o feminino está em desequilíbrio, a gente é chiliquenta. Então, isso tudo são cargas que a gente está trabalhando, que é o que a gente trabalha, explica bastante coisas disso, dos elementos, elementais, elementares, enfim, dentro do humanoterapeuta. Então, dentro desse contexto, a mãe é um outro arquétipo, né? Só que Uhum. por que você também nasce dessa mãe? Agora vamos olhar com os olhos bons para tudo. Que é o fato, Bá, de você desenvolver esse arquétipo em si própria. Sim. Entende? Porque como Uhum. é que você vai? Se ela ficar ali e você traz isso como função de desenvolvimento desta força, né? A força arquetípica existe. Como é que eu vou desenvolver essa força arquetípica em mim? Né? Eu preciso estar aonde? Num lugar, de repente, em que eu não tenha. Para eu ficar forte, para eu desenvolver ela em mim. Entendi. Esse é o trabalho evolutivo. Né? Então, você falou assim, eu tento ser independente. Né? Então, como é que você vai ser independente se você não tiver essas forças intrínsecas? Então, pode ser que você fosse completamente dependente se tivesse a mamãe ali. Aí você
sempre tivesse. Aí vocês combinaram antes de encarnar de ser dessa maneira, porque você precisava. Então, não me mima, porque eu preciso ser forte. Porque se eu não for na próxima encarnação ou nessa mesma, eu não vou conseguir lidar com alguma coisa muito importante que eu tenho que fazer, porque eu deixei lá atrás. Eu preciso fortalecer para eu não sucumbir nessa outra. Porque Deus não dá um frio conforme o cobertor? Ele Sim. não joga aqui. A gente só encarna com aquilo que a gente precisa e que a gente está pronto para elaborar. Não joga a gente na fogueira mais. A única coisa que está no momento acontecendo são, sim, encarnações compulsórias, obrigatórias, por conta do momento planetário que nós estamos vivendo. E Uhum. por isso que está essa baderna. Porque, assim, agora, se é justo para todo mundo. Tem que ter mais uma chance, vai ter para todo mundo. Vai. Não tem, até porque não é alguém que manda, são as massas, e essas massas, elas são atraídas pelo magma da Terra. Então, quanto mais densidade eu tenho, mais atração eu tenho. Eu não consigo resistir à encarnação, entende? Porque é uma força de atração planetária mesmo. Enfim, mas isso é mais complexo agora, né? Isso lá dentro do humanoterapeuta é o que a gente trabalha. Então, então tem muita coisa que é compulsória nesse sentido, por conta da densidade desse momento de transição planetária, de que tá tendo a separação do joio e do trigo. Tá? Mas então, se você traz, então é para a própria evolução, para que você se fortaleça dentro do que cada um precisa, para que às vezes lá na frente, nesta mesma vida ou numa outra, você tenha força para viver aquilo que você precisa trazer num outro momento para elaborar. Mais difícil, ou mais difícil porque foi uma cagada que eu fiz da grossa lá atrás, ou porque eu já planejei um processo missionário muito profundo e eu preciso estar forte para aquilo que eu resolvi que eu quero fazer, que eu quero ser e que o universo precisa, que a minha equipe espiritual precisa de mim, né? Ah, Então Andrea, também às me vezes é conforto. missionário, entende? Então não tem certo, Aham. não tem uma coisa, cada caso é um caso, precisa ser trabalhado de maneira, mas eu fui uma coisa ruim e aí, todo mundo foi uma coisa que fez uma besteira, porque nós estamos aprendendo pela experiência, Uhum. né? Que nem Sim. eu falei agora há pouco, não tem, todo mundo quer ajudar, né? Eu falei com com uma outra pessoa que a gente estava conversando. Não, isso é ingenuidade. Tem gente que não Uhum. quer. Então, por que que a gente quer hoje? Porque possivelmente a gente já não quis, porque possivelmente alguém não quis nos ajudar e a gente sofreu. Então a gente aprendeu pela experiência, não Sim. porque é uma maldade, porque é tudo ruim, porque é tudo. Uhum. Não, tirar essa coisa feia de tudo. Vamos, o zoiar com o zóio bom, vamos tentar trazer esse conceito. O que tem aqui? O que isso me fez mais forte? Né? Entender que você quer ser independente não significa que você não precisa ser. Mas nós não somos essa independência toda, porque nós somos interconectados. A gente Uhum. depende um do outro, de certa maneira. Né? A gente não precisa ser subjugado, a gente não precisa, a gente tem que ter o nosso trabalho, o nosso dinheiro, para a gente não precisar ser subjugado a determinadas coisas, né? Ter Sim. essa força. Mas a gente é interconectado, então essa sustentação acontece com essa independência absoluta, não funciona, não é tipo uma Entendi. célula que resolveu se rebelar e não quero mais, vou embora. Entendeu? Não Nossa, dá, o Andressa, corpo precisa de obrigada. tudo. Então tem tanta força aí, né? Então eu acho que a primeira coisa que eu quero que fique muito marcado em você é por isso que eu falo, eu sair do vitimismo, mas com as condições dessas reflexões. E, eu não fui planejada. Mentira. Foi sim Sim, planejada. Foi foi planejado. muito bem planejada, né? Então Aham, você se planejou, certinho. essa força está em você. Então traga esses arquétipos, fortaleça. Não necessariamente é fácil, mas Uhum. não é porque é difícil, porque é uma coisa ruim, é porque eu não sei, né? Porque quem é forte já é fortão, que a gente olha e fala, queria ser tanto daquele jeito. Nossa, ele vai lá e mas é fraco em outras coisas. Né? Tem gente que é Uhum. super forte, só que tem uma dificuldade tremenda em receber um carinho. Sim, Então, o muito que é carinho. força, o que não é, tem um monte de coisinha aí que precisa ser trabalhada, mas tira esse peso, essa coisa ruim, né? Eu não sou amada. Não, né? Não, sou muito Foi como amada. foi. Eu não tenho esse peso de não sou amada, porque eu sei que eu sou muito amada, sabe? Mas assim, eu busco respostas para isso. Mas hoje você me confortou extremamente. Eu sempre tive assim, será que era para eu vir? Entendeu? Será que eu tinha que vir? Eu tenho um propósito?
sim, eu tenho um propósito aqui, sou muito amada. Só que assim, vira e mexe alguma coisa fica ali, sabe, no inconsciente da gente. Mas eu sinto que sou amada e sou muito grata da vida que eu tenho, sabe? Tenho muita gratidão. Mas só isso que me pega, mas você hoje me esclareceu muito e me Que ajudou bom. muito. E aí eu fico E ver a buscando. possibilidade de você fazer um humanoterapeuta, né? Em Uhum, algum momento, se não for agora, em algum momento, isso vai te trazer mais bagagem, né? Mais sim, informação. Ah, Andresa, mas de repente não quero ser terapeuta, mas para ser terapeuta da própria vida, a gente tem outras bases também, mas nesse caso, muito, ou o próprio psicanálise e espiritualidade pode te ajudar bastante. Mas é que quando a gente traz questões de outras vidas, de processos mais energéticos e espirituais, a condição é o humanoterapeuta, né? É ali que a gente consegue identificar os fractais, níveis, subníveis, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura, identificar algumas coisas, uhum, ter as técnicas para trabalhar, para tirar o peso e ficar só aquilo que eu tenho que fazer, que às vezes já é grande, já é pesado, mas a gente vai colocando tanta coisa junto que aí a gente vai ficando de um tamanho que a gente não consegue sustentar, mas não sim, precisa. Então, qual é o objetivo? Entender, limpar o que está em excesso, ficar só com o que é meu, porque Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então, o que eu sim. trouxe para fazer, eu tenho as ferramentas, estão todas em Uhum, mim, né? uhum, Então, só que eu sim, preciso limpar aquele monte de lixo que só precisa sim. limpar, jogar fora. E aí, trabalhar naquilo que preciso trabalhar, tá bom? Mas Certinho, é Andressa, isso, muito obrigada, né? viu? E não Foi esquece, cada assim, um só dá o que tem. foi Se sua mãe não confortante. deu Muito mais, então não obrigada. tem nem para ela, tá bom? Sim, muito É obrigada, muito isso, obrigada de foi. Eu que coração, viu? agradeço, Vá. Um Fica com Deus. beijo. Com Deus Beijo, tchau, também. tchau. Tchau.